começar a falar sobre oração, tendo sempre em mente que a gente está aqui falando o básico de alguns assuntos, tá? Algumas coisas a gente entra um pouco mais, mas a gente não está assim entrando profundamente nos assuntos, mas para a gente poder ter alguns apontamentos, para ter uma folha, um papel, para talvez te ajudar em alguma coisa. Ou talvez você pegue essa folha aí, põe lá em algum lugar, ou jogue fora, nunca mais olhe para ela. Não sei, aí é você e Deus, mas assim, é para a gente poder só ter uma pequena direçãozinha, né? Para poder. A gente está ministrando com novos convertidos, para, numa visita, talvez, oportunidade que você tiver. Então, assim, aí, a partir dessa folha que tem na tua mão aí, você pode, claro, você tem caminhada com Cristo, você tem vida com Deus, você tem oração, você tem uma história com Jesus, então você pode acrescentar aí, colocar coisas, aumentar. Aqui mesmo, quando a gente estiver falando algumas coisas, que você pode levantar a tua mão aí, acrescentar alguma coisa que vai ajudar o teu irmão do lado, vai me ajudar, né, vai me abençoar. Então é só um papelzinho para você ter uma direçãozinha aí, de leve. Talvez né, a gente vai encher muito mais isso daí, né, agora nessas aulas, falando sobre o assunto, a gente vai conseguir colocar até é, mais, mais completo aí as coisas sobre a oração. Então tem muita coisa sobre oração, tá? Muita coisa, claro. Então, assim, é, tá? Não precisa ficar aí, pode comentar, dar sua opinião, fazer alguma pergunta, que vai ajudar muito. Quando você fala, quando você pergunta, fica muito mais interessante dentro do assunto, claro. Então, assim, a gente vai entrar nesse assunto sobre oração. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você precisa orar, amém? Eu preciso orar. Crente ora, amém? Não? Olha para alguém do seu lado aí, vê se ele acordou já. Parece que tem uns que não acordaram ainda, mas vê se ele acordou. E se ele acordou, você já fala para ele, você tem que orar. Eu preciso orar. Então, tem algumas linhas assim, algumas igrejas, alguns pastores, alguns líderes espirituais, que baseado nas suas doutrinas, eles ensinam a igreja ou ensinam no YouTube, que a nossa, olha para mim aqui agora um pouquinho, que a nossa oração não move o braço de Deus. Eu vou repetir, alguns líderes, por causa das suas doutrinas, eles vão ensinar a igreja e vão ensinar no YouTube que a oração do crente, talvez assim, ela não vai de verdade fazer a mão de Deus se mover. Então são doutrinas, são ensinamentos de igrejas, tradicionais no Brasil, no mundo e tal, que vão ensinar isso, que a oração do crente não vai mudar muito, a mão de Deus, porque Deus já tem os seus planos, tá tudo certinho já, então não vai mudar muito. Então isso é mentira, tá? Isso é uma doutrina diabólica. A Bíblia não dá respaldo. Aí pega alguns textos para usar, para estabelecer essa doutrina. Isso é diabólico, né? É só eu olhar para a vida. Então, assim, para olhar para a vida de Jesus, a gente vai ver se Jesus, é, se a gente, se Cristo, bom, Cristo, nosso Senhor Jesus, ele é a maior referência nossa. Ele é a nossa referência, né? A gente tem apóstolos, tem é, cartas ensinamentos dos apóstolos, e a gente leva isso, e é maravilhoso, Deus inspirou eles, tá tudo certo. Mas o maior, nosso referencial mesmo, a nossa referência, o nosso alvo mesmo, a pessoa que nós temos como referência de vida, de testemunho, é Jesus. E Jesus foi um homem, 100% homem como nós, e 100% Deus. E ele tinha uma vida de oração. E ele ensina muito sobre oração, né? Então, assim, esse é o nosso referencial. Aí podem pegar alguns textos, distorcer e tal, para dizer assim, orar, mas não adianta orar. Não adianta orar porque Deus já sabe o que vai fazer, Deus já tem tudo certinho. Não adianta orar. Isso é uma doutrina diabólica, tá? Baseado em ensinamentos de alguns pastores
né, que tem as suas doutrinas, né, então eles tentam estabelecer isso para todo mundo. Então, a gente vai esquecer um pouco esse povo, né, e abençoar a vida deles, e a gente vai ficar aqui e tentar naquilo que nós cremos, né, sobre a oração. Então, eu falei, é básico aqui, mas você pode aí lembrar um texto que o Senhor te lembre aí, você levanta a mão e fala, ó, tem um texto também que fala sobre isso, sobre oração, que vai incluir aqui, e todo mundo vai ser abençoado. Amém? Então você pode participar aí, dar a sua opinião, fazer a sua pergunta e nos ajudar aí que vai ser uma bênção. Sobre oração. Então a primeira coisa que está aí nessa folha aí, eu não vi, foi tudo meio corrido, saiu agora de manhã, né? Mais uma vez a mídia trabalhando incansavelmente. Isso. E saiu agora de manhã, então eu não vi aí a apostila, estou com o meu caderno aqui, então deve estar aí na primeira pergunta aí. Deus responde às orações? E aí, Deus responde orações? Deus já respondeu alguma oração sua? Deus já mudou algum cenário na sua vida através da sua oração? Sim ou não? Já. Deus já se moveu a teu favor porque você orou? Agora de verdade, assim, pensa você agora, a tua vida de crente aí, velho. Pensa você. Teve alguma situação que era bem desfavorável e você orou e Deus veio e você percebeu que porque você se levantou para orar, Deus mudou aquela situação? Muitas, muitas vezes. Deus se moveu porque nós oramos. E tem situações que se você não se levantar e não orar, a coisa vai ficar feia. Vai se complicar mais e vai ter derrota. Então, assim, é muito óbvio na nossa vida que a gente ora porque nós entendemos que a oração é algo fundamental da nossa vida, né? Eh, eu vi o Carlinhos falando sobre Daniel aqui. eh, Cara, Daniel é um caso assim. Eu estava pensando sobre Daniel ontem e pensando sobre Daniel, algumas coisas. Assim, é maravilhosa a vida do homem, né? E assim, ele tinha jejum na vida dele, ele tinha leitura da Bíblia, porque em um certo ponto do livro Daniel ele fala que pelos livros ele entendeu a profecia de Jeremias, que aí Jeremias profetizou e pelos livros ele entendeu as datas, e tal. Então ele tinha comunhão com a palavra, né? Com a palavra que eles tinham na mão deles, com os rolos, com os escritos, com os profetas, com aquilo que ele tinha na mão dele. Ele tinha contato com aquilo, ele ficava em cima daquilo, ele estudava aquilo, que era a palavra que ele tinha na mão dele, era a Bíblia que ele tinha para ler. E ele tinha oração, né? Ele orava 3 vezes ao dia. Eu imagino que não era uma oração assim, tem que orar agora, deu na hora da oração, eu vou lá, nossa, tem que parar, tem que fazer, tem que orar. Senhor, abençoa lá Israel, abençoa o povo. Eu não imagino que era essa oração, imagino que era uma oração dele parar mesmo a vida dele e orar, interceder, e clamar, e apresentar, né? O capítulo 9 de Daniel é maravilhoso, que ele faz uma oração lá de confissão pelos pecados da nação. Então, assim, ele fala muitas coisas, né? Então, assim, ele tinha uma vida completa, assim, né? Uma vida espiritual completa. Ele tinha jejum, ele tinha palavra e ele tinha oração na vida dele. Por isso que ele permaneceu tanto tempo. Então, assim, a oração é algo que que é primordial, é importantíssimo para a tua vida e para a minha vida. Você tem que ter, irmão. Outro dia eu falei aqui, domingo passado eu falei sobre a palavra do Senhor aqui, a gente estava encerrando esse assunto da palavra, e eu falei que você tem que ler Bíblia, tal, depois eu fiquei pensando, né, a gente fala algumas coisas, a gente fica pensando muitos dias depois, é sempre assim. Quem ministra, passa aquilo que Deus falou para a gente falar, e muitas vezes a gente continua ainda sendo ministrado depois, né? E eu fiquei pensando depois. A gente fala para você ler a Bíblia e tal. Eu entendo, de verdade, eu entendo que a nossa vida é corrida, que as demandas de hoje são bem sérias. Você tem, talvez você tem marido, você tem esposa, você tem filhos, você tem deveres, você tem trabalho, você tem um monte de coisa. Então eu sei, eu fiquei pensando, eu sei que eu tenho consciência disso, de verdade, que às vezes é difícil mesmo. E não é brincadeira, é difícil mesmo. Às vezes você arrumar um tempo,
saudável, um tempo legal para você meditar na palavra. Eu sei que é complicado. Eu sei que você já acorda cedo com o celular tocando, você já tem que fazer o café, você já tem que arrumar não sei o que, você já tem que resolver um problema, você já tem, o telefone já toca a tua família. Eu sei disso. Isso é real para os dias de hoje. Então, a gente fala assim, você tem que ler a Bíblia. Talvez você fale assim, o cara está falando para ler a Bíblia, mas ele não sabe da minha vida, da minha correria. Eu sei que a tua vida é corrida, eu sei que há demandas, eu sei que a tua família exige tempo de você, os teus filhos, muito tempo de você. Às vezes eu acordo cedo em casa, estou lá no sofá, faço um café, estou lá lendo a Bíblia, e eu sei que o meu tempo de leitura de Bíblia aqui naquela manhã é até o Pedro acordar. Na hora que ele acordou, acabou, esquece. Eu já tentei continuar com ele acordado do meu lado no sofá, ou ali andando na sala. Eu já tentei pegar a Bíblia, então tá, brinca aí e tal, eu vou. Não dá. É impossível ter uma leitura séria com Pedro acordado. Não tem jeito, esquece. Eu sei disso, irmão. Eu vivo isso. Então eu paro, fecho a Bíblia e ponho lá e acabou. Depois eu vou ler aqui, eu vou ler outro momento, mas eu sei disso. Tem as demandas da casa, do trabalho, eu sei de tudo isso. Mas uma coisa eu entendo na minha vida: se eu não parar para ler a Bíblia, eu morro. Se eu não parar para orar, eu morro. Então eu tenho que arrumar esse tempo, eu tenho que dar um jeito. E desculpe, você tem que dar um jeito também para você ler Bíblia de maneira saudável, de maneira, sabe, quieto, sem bagunça. E eu vou ser chato de novo aqui, não tem problema. Uma Bíblia de papel, um caderno para você escrever, anotar alguma coisa, para você, talvez uma pergunta que você vai anotar ali, talvez é uma revelação que você vai anotar ali. Se você não anotar, você vai esquecer. Não tem jeito, você esquece. Você não vai guardar aquela revelação por 10, 15, 5 anos. Não vai, você vai esquecer. E você vai lembrar assim, pior que você vai lembrar assim, ó. Lá, uma semana depois, você vai lembrar assim, cara, eu estava lendo aquele texto, tive uma revelação profunda daquilo, mas eu não consigo me lembrar. Ou só eu vivi isso? Alguém já viveu isso? Ninguém viveu isso? Só eu. Então para de preguiça, levanta a mão, pelo amor de Deus. Dá um sinal aí que você está vivo, pelo amor de Deus, gente. Então, é, e é doído isso. Aí você vai orar, Senhor, me lembra de novo. Ele não lembra. É para te ensinar que você tem que anotar, escrever. Não adianta, irmão. Escreve, ou você tem uma memória muito boa, deleta o que eu estou falando aqui. Vive do teu, faz do teu jeito, aí tá dando certo, faz do teu jeito, beleza. Mas a maioria não tem essa memória, né, tão assim. Então, é isso. Eu mesmo nas demandas da vida, mesmo com toda a correria, eu preciso. Se eu sou de Jesus, eu sou crente, eu preciso ter tempo para ler Bíblia e tenho que ter tempo para orar. Eu preciso fazer. A oração, ela é questão de sobrevivência para você e para mim. Oração, tempo com Deus. Falar e ouvir a voz dele. Tem que parar para orar. Não tem jeito, né? Senão, Deus vai me parar para orar. Aí é pior. Aí já vem com, né, com outras questões mais sérias. Então, você precisa arrumar tempo, arruma, ore para Deus proporcionar isso, mas a gente precisa orar. Jesus tinha muitas demandas na vida, muita coisa para fazer, a obra era muito grande, mas ele parava para orar, para ter tempo de oração com o Pai dele. Então, a gente precisa orar porque é o ensino que Jesus dá, o básico disso, sobre oração. Então, Deus responde às orações, né? É, então, tem aí o texto de 1 Samuel, capítulo 12, verso 23. Mas antes de ler esse texto aí, eu queria ler, é o que eu falei, a gente vai preencher algumas coisas aí, colocar algumas mais textos, você vai lembrar algumas coisas aí mais, você vai escrever aí na tua folha, né? Então, Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. Antes de ler esse Samuel e esse Hebreus, a gente vai ler Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão.
Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então, assim, Deus responde a oração. E aí é Jesus começando os seus. Tá ali no Sermão do Monte, tá ali pregando, ensinando algumas coisas fundamentais da nossa fé. E uma delas ele fala sobre a oração. Ele vai falar mais coisas, a gente vai depois comentar mais sobre esse texto. Mas ele diz assim, ó, e quando você orar, e quando for orar, então ele está dizendo assim, ó, vocês, meu, não dá para eu ficar dizendo assim, olha, vão orar, hein, gente, vamos orar. Não, a oração é uma coisa que ele entende que já faz parte da nossa vida. E quando você for orar, orando você, naquele momento você faça assim, você. Então, é uma coisa que ele sabe que nós vamos viver isso. É como se ele dissesse assim, ó, eu não vou vir aqui, né, depois ele vai falar isso em Lucas de outra maneira, tá? Ele vai mandar a gente orar, ele vai realmente olhar nos meus olhos e falar assim, ó, você tem que orar, ô bonitão, né? Mas aqui ele está explanando um assunto de oração como se ele tivesse no coração dele o entendimento de que quem está ouvindo ele tinha vida de oração, né? Porque os religiosos, ele vai citar ali os hipócritas religiosos, os fariseus, eles oravam, eles tinham as suas maneiras de orar, mas eles oravam. Então o povo era um povo, o contexto ali cultural era o povo judeu, né? É o povo que Deus escolheu para ser Deus deles. Então, Deus escolheu Israel para ser o povo deles, então, lógico, o entendimento é que esse povo ora a Deus, e só a Deus. Então, ele está dizendo no contexto de que, assim, entende que o povo ora. Olha, quando você orar, e orando você, tipo assim, é igual alguém falar do dízimo. Porque no Novo Testamento não fala de dízimo. Jesus fala de dízimo em Mateus 23, 23. Ah, mas é só que. Bom, é porque o contexto de Jesus ali no Novo Testamento, ele está falando, ele está ensinando um povo, ele fala, eu vim para os da casa de Israel, vim para o meu povo. Então ele vai ensinar o povo, então ele fala uma vez de dízimo, por quê? Porque no entendimento de Jesus, o contexto do povo dele ali é um contexto de povo que é dizimista. Então ele não tem que ficar aí falando de dízimo para o povo que já dizima. Então mas ele fala. Então tem o texto que ele fala sobre dízimo. Então assim, é oração. Quando vocês forem orar, lógico, depois falando para a igreja, ele vai falar lá em Lucas, a gente vai ler depois o texto de Lucas, né, que ele diz assim, ó, vocês dever de orar. Mas aqui está falando, ele começa o seu sermão dizendo assim, ó, quando você tiver. Por quê? Porque na mente dele é um povo que já ora a Deus. A maioria está orando errado, no contexto que ele fala o texto. Está orando errado, né? Mas pelo menos ora. Então eu vou ensinar vocês a orar certo. Então, bom, e aí ele vai dizer no verso 6, né? Deixa o texto lá que vai ajudar a gente. Então, ele vai dizer no verso 6 que quando eu faço isso da maneira correta, Deus, ele vê. Então, quando você está orando, né, o verso 6, olha lá, ora a teu pai, que vê o que está oculto. Então, quando eu estou orando, a referência era o falatório dos fariseus. Muitas palavras, muitas não sei o quê. Quando você está orando e está liberando palavra com a tua boca, Deus não está só ouvindo a palavra da tua boca. Ele está, além de ouvir a palavra que sai da sua boca, ele está vendo o teu coração, as motivações do nosso coração. Então, Deus que vê o oculto, te recompensará. Ou seja, a tua oração, dependendo do seu coração, ela vai ser respondida. E Deus vai fazer, vai entrar com providência. Deus virá com recompensa. Então, tem recompensa para quem ora. Por quê? Porque Deus responde oração. E ali não está dizendo nenhum assunto específico, está dizendo oração. Você vai entrar no teu quarto e vai orar. Vai apresentar a Deus, né? Em secreto, em oculto, sem orações públicas, né? Para que alguém vê falar como ele é espiritual, como ela é espiritual. Nossa, como ela ora, como ele ora. Não é esse o intuito, mas é de dizer que Deus responde a oração. E aí, assim, é o que eu falo, tem muitos textos que você pode preencher aí. Depois você talvez vai ter o interesse de ler essas folhinhas depois, pensando em oração, e você vai preencher aí com mais textos onde você lembra que Deus responde. Tem muitos textos que a Bíblia nos dá que é claramente, assim, uma palavra clara de que Deus responde orações. Mas Jesus está falando aqui.
né? No começo dos seus ensinos ele fala, entra no teu quarto. Quando você orar, Deus vai ver, o Pai vai ver e vai te recompensar. Recompensar o quê? A tua oração. Ele vai te responder, né? Claro, dependendo do teu coração, mas ainda não é ali a questão do coração do homem e da intenção. É só o fato de entrar no quarto e orar, que Deus vai responder. Amém? Então eu falei, você pode falar alguma coisa, pode dar uma opinião aí, responder, perguntar alguma coisa, e pode também colocar alguma coisa aí nesse texto. É, Lucas 18 é o texto que a gente também citou aqui. Lucas 18, verso 7. Então ali, verso 7. Então o contexto ali é aquele da viúva que procura o juiz Inico, né? Jesus está contando uma parábola, e aí ele vai contar do juiz Inico, da viúva que vai procurar e pedir para que o juiz, né, entre na causa dela, tal. Mas o verso 7 ali é interessante, diz assim: Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio com eles. Então, veja que Deus responde oração. A pergunta aí é: Deus responde nossas orações? Deus responde nossas orações. Deus, ele intercede, ele intervém. Deus, ele se move pelo teu clamor, pela tua oração, pela tua busca. Ele se move a teu favor. Ele te ouve e ele vem ao teu socorro. Então, eu particularmente creio que é, a oração para nós, ela tem esse poder de, lógico que Deus, né, falar que Deus se move, pode parecer que a gente está dando ordem, não é nada de dar ordem para Deus, não é colocar Deus na parede, né, não é impor nada para Deus, não estou falando nada desse contexto. Estou falando que crente fiel em Jesus, que tem uma vida com Deus, né, que tem posicionamento, que honra Deus no seu dia a dia, que é crente de verdade, que está submisso ao Senhor, a palavra dele, dentro de uma igreja, em comunhão com o corpo, que é submisso à autoridade. Irmão, tem uma vida com Deus. Falando de gente crente, tá? Falando de qualquer situação aí que talvez eu viva uma vida torta, eu viva uma vida podre, e aí eu acho que eu vou orar e Deus tem que me responder. Não vai, não é assim que funciona. Estou falando disso. Falando de crente que está ali buscando o Senhor por uma causa. Então Deus vem e faz justiça na sua vida. Ele vai te socorrer, ele vai mostrar, ele vai revelar, ele vai intervir. Por quê? Porque teve uma mulher, né, a parábola é essa, tem uma mulher que foi no juiz e todo dia ela ficava lá. Fazem-me justiça contra o meu adversário, contra o meu inimigo. Fazem-me justiça. E aí o juiz, que era iníquo, falou, meu, nossa, essa mulher não me deixa em paz, eu vou ver a causa dela. Né? E a parábola não vai comparar Deus com um juiz iníquo, tá? Depois você lê na tua casa direito, para você entender direito. E ora para Deus te dar a revelação do texto. Né? Jesus não está comparando Deus com um juiz iníquo. Pelo contrário, né? É, você lê a parábola, você vai entender que é bem ao contrário disso. Né? Ele põe o juiz iníquo num lugar e põe Deus em outro, completo, não compara os dois. Então, mas ele diz que Deus, né, porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los. Então, pareça demorado, né? Não é que Deus está demorando também, né? Na tua súplica, na tua oração, né? Você está aí orando por uma causa faz tempo, está dizendo que Deus está demorando. Não está demorando. Para você, que está no tempo dos homens, parece que Deus está demorando. Mas Jesus está dizendo aí, ainda que lhes pareça, ainda que para nós pareça que Deus está demorando. Mas Deus não está demorando, tem um tempo dele, o Kairos, o tempo de Deus, onde ele vem, né, e opera. Nós estamos no Cronos, o tempo dos homens, né? Nós temos 24 horas, temos um tempo de minutos numa hora, né, num dia. Nós estamos no Cronos, tempo dos homens, né? Tempo cronológico, cronologia. Você nasce, você Cronos. Deus está no Kairos, é o tempo dele. Quando o Kairos entra no meu tempo, aí a coisa anda. Né? Mas ele tem um tempo dele para todas as coisas. Agora, o que eu não posso fazer é parar de orar.
É parar de buscar. Essa mulher aqui, a parábola é maravilhosa, porque essa mulher mostra como eu tenho que ele conta uma parábola, tá, uma história. O que é uma parábola? Parábola é quando Jesus, ele fez muito isso, ele usou muito esse instrumento, teológico, uma parábola, para ele pega elementos físicos, elementos do nosso dia a dia, elementos que nós conhecemos, para trazer revelações divinas, assim, celestiais, né? Talvez se ele pegasse direto de lá, eu não entenderia. Mas ele pega elementos físicos, elementos da minha cultura, do meu dia a dia, do meu tempo, para mim revelar verdades espirituais, celestiais. Então isso é uma parábola. E ele conta muito delas, muitas delas. Então, aqui é uma delas. Ele pega uma mulher que persevera, que insiste, que vai lá, que clama, que bate na porta, que está ali todos os dias. E alguém pode olhar e falar assim: para de incomodar, para de orar assim, muda a tua oração. Sua oração não tá nada errado, irmão. É que tem um tempo de Deus. Mas Deus responde a oração. Salvador está se coçando, vai, Salvador, manda. Ainda que. Enquanto nós esperamos, nós somos aperfeiçoados em algumas questões do nosso caráter, né? Que é um caráter apressado, né? Talvez você foi uma pessoa birrenta a vida inteira, talvez você batia o pezinho, alguém corria para fazer, talvez você é uma pessoa que queria tudo de maneira imediata, e aí Deus fala assim: bora, eu vou ensinar ele que não é assim. Vou tratar isso é problema de caráter. E aí Deus trata o nosso caráter, né? Para nos fazer entender que Ele é Deus, que não sou eu, que é Ele que manda, e não sou eu, que é Ele que tem sabedoria de dar na hora certa, e não eu, né? Então tem coisas que você pede que Deus não te dá hoje, mas te dá lá na frente. Então, assim, é, é isso, né? Deus responde orações. Quando você se coloca e fica lá, Deus vai responder. Como a tradução dele ajuda em alguma coisa nesse sentido, para tratar com a gente, mas também é isso, ainda que pareça demorado, mas é porque tem o tempo dele e não é o nosso tempo. Amém? Nada? Clamar é isso. Esse clamar aí tem momentos da tua oração que ela vai ficar é, um pouco mais intensa, como o termo que o Juninho usou. Clamor não é aquela oração de eu dobrar meu joelhinho e ficar ali bem quietinho, né? Não, a gente vai ver, tem tipo de oração, mas esse clamor aí é de alguém que está mesmo gritando lá, berrando para que o juiz responda a ela. Então, mas colocando em termos de oração, né, essa persistência dela, esse entendimento é muito importante, de que Deus responde nossas orações no tempo dele. Amém? Tudo tem o tempo de Deus e da maneira dele. Então, Deus responde nossas orações? Responde. Nada? Mateus capítulo 6, verso 8 e 9. É interessante o texto, verso 8 e 9, por isso que eu quero ler ele, para a gente ver um detalhezinho aí no texto, que alguém pode dizer para você assim: não precisa orar por isso, porque Deus sabe que você precisa, então não vou nem orar. Deus sabe que eu preciso, não vou nem orar. Então tá aí. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Então, para você entender, você tem que ler o contexto anterior aí a esse verso. Por essa razão, vós orareis: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Então, portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Ele podia parar aí, né? Aqui Deus sabe que você está precisando, então está tudo certo. Mas aí ele diz no verso 9: por essa razão, vós orareis.
pelo fato do pai saber o que você precisa, você vai orar. Deveria ser o contrário, né? Bom, como o pai sabe o que você precisa, não precisa orar. Não, ele diz, ele sabe o que você precisa. Deus, irmão, é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Você entende esse conceito? De que Deus é onisciente? Sim, ele sabe de todas as coisas. Deus está na eternidade, então ele habita na eternidade, é o tempo dele. E na eternidade está lá o teu passado, o teu presente e o teu futuro ao mesmo tempo. Então Deus está olhando para você agora, olhando para mim agora, nesse momento. Deus está olhando para você e para mim, olhando para mim agora. Ele está me vendo, ele está vendo todo o meu passado, o meu presente e o meu futuro todo. Ele já conhece toda a minha história. Ele não está me vendo aqui agora, em pé aqui falando, não, ele está me vendo lá atrás, está me vendo, né, meu presente, está vendo meu futuro. Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Ele sabe os caminhos que eu vou tomar, as coisas que eu vou fazer. Os caminhos que eu tomar, as escolhas que eu fizer, podem ou não estar ligadas àquilo que ele escreveu lá no meu livro quando eu estava sendo gerado, né? Salmo 139 fala sobre isso. Todos os meus dias foram escritos nos seus livros, né? Tá falando da sua vida, do seu dia a dia. Então, as minhas escolhas, as minhas decisões, os meus caminhos podem ou não estar ligados naquele momento com os escritos que ele já sabe que estão no livro, porque ele é onisciente. Então ele conhece o passado, o presente e o meu futuro, né? Mas ele já tem lá escrito. Às vezes eu posso me desviar disso, e aí ele vai trabalhar por misericórdia na minha vida para eu voltar para aquilo que ele tem como vontade para minha vida. Mas eu posso tomar decisões que vão me complicar. E nesse caminho eu posso me perder. E eu posso não viver tudo aquilo que está escrito nos livros a meu respeito. Porque eu tomei a decisão errada. Eu escolhi aquilo e fiquei naquilo. E aí ele mandou profetas, ele mandou palavra, ele mandou pessoas, ele mandou para eu me consertar, para eu voltar para o caminho, para eu entender. Aí eu passei na minha vida situações em que amigos chegaram assim na minha frente, assim, ó, chegaram na minha frente, olharam nos meus olhos e assim, ó, você mudou. Esse aí que eu estou vendo agora na minha frente não é a pessoa que Deus me fez conhecer há um tempo atrás. Você está mudado, você está diferente, você precisa voltar para aquilo que Deus tem para você. E eu, olhando para a pessoa, ouvindo isso, eu sabia que ela estava certa. Ela estava completamente certa. Por quê? Porque eu tomei caminhos errados. E aí Deus trabalhou, e trabalhou, e trabalhou até ele me trazer de volta. Ele trouxe? Trouxe. Claro que só eu passei por isso. Você nunca passou por isso. Você não vive nada disso. Você está me ouvindo e falando, mas o que você está falando? Não tem nada que você está falando, não existe na vida isso. Existe. Tá? É assim. Então você entendeu? Né? Que Deus não entendeu nada. Ou tá arrepiado aí, ficando bravo, né? Ah, meu Deus, tanta besteira, né? Não tem problema. Amém? Alguém fala alguma coisa? Fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Fala, Maurão! Aleluia! É, na verdade, assim, não, é quando Jesus está falando aqui sobre vãs repetições, não porque está falando do povo judeu, está falando para os fariseus, para os líderes religiosos. Então, o que eles usavam eram palavras repetitivas, longos, a oração deles parecia mais um discurso do que uma oração, né? Era aquele negócio de Yahvé, o eterno, o soberano, o criador. Então, eles faziam uma oração muito pomposa, muito carregada de palavras, mas o coração deles não estava naquilo. Não havia uma. Então, não tem nada a ver com catolicismo, que nem existia na época ainda, nada disso. Então, assim, ele está falando para o povo judeu que orava a Deus, mas orava com muitas palavras. É igual você não, né? Também não faz isso. Né? Aquele momento que você vai orar e você, ó, Santíssimo, Eterno. Ele é tudo isso. Né? Mas o que ele quer também é você, Pai, meu Pai, que lindo, maravilhoso. Senhor, está aqui uma situação que eu preciso resolver e tal. Seja objetivo. Né? O que Jesus está falando aqui, entre tantas coisas, é isso. A minha oração que ele responde é uma oração que tem coração nela, mas que tem, assim, né,
é um caminho mais curto, que eu me, que eu me expresse para Ele da maneira, né, mais tranquila possível. Não com essa religiosidade toda, né, e o coração está longe daquilo. Ó, quer ver uma cena legal? É tempo de política. É só você, tempo de política, vir na igreja, né, e aí vem os políticos na igreja. É que aqui não vai rolar isso, mas, né, você podia fazer um teste, só para, vem cá, por favor, ô candidato, faz uma oração aqui para nós, por favor. Aí você ia ver, ó, não ia sair, talvez não saia nada, ou se sair, sairia um monte de. É gente que vem diante de Deus com um coração, com outro propósito, mas que vão talvez falar um monte de coisa, mas não vai dizer nada para Deus. Fala um monte de palavras, mas para Deus não diz nada. Ó, ele não deu atenção mesmo. Ele não respondeu, não deu atenção. Não, ouvir, ele ouve. Ouvir no sentido de daquelas palavras chegarem até o ouvido dele, ele chegou. Não, não, a gente fala isso não, a gente fala isso por uma questão pejorativa para quem orou, né? De como orou. Por exemplo, se eu estiver em pecado e vier aqui e fizer uma oração, não passa do teto. Aí a gente fala, não por causa de Deus, mas por causa de nossa causa, né? Porque nosso contexto está feio. Né? A gente só usa para tirar um baratinho de quem, né? Fala isso mais brincando do que. Mas que Deus ouve, ele ouve. Ele pode não receber aquilo, né? Aquilo pode não tocá-lo, aquilo pode não falar nada para ele, mas que ele ouviu, palavra ele ouviu, né? Ele ouve com essas coisas. Aliás, é, vai além disso, né? Antes de sair da minha boca, ele conhece cada palavra que está aqui dentro. Eu estou formando a palavra, ele já conhece o que vai sair. Então, assim, cuidado com, não adianta, isso que Jesus está falando. Não adianta eu abrir minha boca, é para eu ficar esperto nisso, para eu ficar vigilante, né? Não adianta eu abrir minha boca com um monte de palavras para orar, se eu sei que o meu coração está longe do Senhor, se eu sei que eu não tenho comunhão. Então, aqui o contexto é ele falando dos fariseus que faziam grandes orações nas praças, para todo mundo ver e tal, tinham os seus, né? Então, quando você, por exemplo, até hoje, né? Você olha para aqueles vídeos lá em Israel, tem lá um pedaço do Muro das Lamentações, não tem lá aquele pedaço lá da antiga cidade e tal, o muro que sobrou. E você vê lá os judeus, né, ali diante do muro, se reclinando e orando e tal. É, você vê que lá não tem, você não, pelo menos nos vídeos que você vê, não tem lá uns judeus, mostra um ou outro, mas é muito difícil. A maioria está ali quietinho, ali, no seu momento devocional, ali, né, na sua oração. Mas o contexto de Jesus é que eles ficavam nas praças orando mesmo, né, falando grandes discursos de oração. É isso que, só para os homens passarem e falar, ó, como ele é espiritual, como ela é espiritual, né? Isso é um perigo para nós, chega até nós. Às vezes eu vou querer ser muito espiritual, e aí eu só vou ganhar o ó dos homens, a admiração dos homens, só isso. Deus não vai recompensar em nada aí, essa oração. Mas o que eu queria deixar bem claro aqui é isso, né? Que o Pai conhece tudo que nós precisamos. Cada uma das minhas necessidades ele conhece, antes mesmo que lhe peçais. Verso 9, por essa razão vós orareis. Então, santificando o nome dele e tal, glorificando o nome dele, né? Aí vai entrar numa oração que ele vai ensinar aí, né? Mas ele diz que mesmo assim eu tenho que orar, porque ele vai responder. Amém? Vou falar. É o é, a- por isso que eu falo assim, é muito importante você falar e você acrescentar aí e você trazer entendimento para aquilo que a gente está falando aqui, né? Vai me ajudar e vai te ajudar também. É isso, né? A oração, que assim, o primeiro tópico que é esse, né? Deus responde às orações.
Claro que ele responde às orações. E os contextos que eu estou falando aqui é o contexto de gente que tem uma caminhada com Deus. Por isso que a gente vai, talvez, aqui entrar em alguns assuntos, né, que tem orações que Deus não vai responder, né, que ele recebe as palavras, mas como ele sabe que a condição de quem está falando e o momento que está falando não é para ele responder, não é para ele intervir, não é para ele operar nada, ele sabe disso, né. Então, assim, Deus estou dizendo aqui, o contexto que eu estou falando agora é contexto de gente que tem, né, uma vida com Deus. Por exemplo, agora eu vou ler um texto agora que eu coloquei aqui. Eu estava lendo essa semana, estava lendo o livro de Coríntios, né? Então, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 a 11. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 a 11. Vou esperar você abrir aí, talvez você te ajude aí. Você marcar alguma coisa se você quiser aí. Paulo diz assim, irmãos, é Paulo falando, tá? Irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. Cara, imagina Paulo, numa tribulação tão grande que ele chegou a falar, ó, quer saber? Dessa a gente não passa. Imagina o apóstolo Paulo, irmão. Nossa, você acha que você, às vezes, vê situações que são muito difíceis, fazendo, não, não posso, não. Ele também passou por isso. Né? Falou, ó, chegamos a perder a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus que ressuscita os mortos. Ele chegou a achar assim, ó, é tão forte a tribulação que nós vamos morrer nela. Mas como não acabou a obra, Deus vai ressuscitar nós. É o que ele está dizendo ali. Essa vai ser pauleira, essa é poderosa. Nós vamos morrer nela, viu? Estou falando por errado assim, mas só a professora sei, só para descontrair, porque é festa junina, né? Então, falar meio caipira. Então, essa tribulação, cara, não tem jeito, a gente vai morrer nela. Mas como tem coisa para fazer ainda, na hora de eu subir, Deus vai ressuscitar a gente. Fica tranquilo. Eu confio em Deus. Olha a situação que ele fez. Verso 10. Ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. Aleluia. É nele que depositamos toda a nossa fé, que continuará nos livrando. Aleluia. Verso 11. Contando também com a ajuda das vossas orações por nós, para que pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos, da mesma forma, por muitos, sejam oferecidas ações de graça a nosso respeito. Aleluia. A igreja ajudou Paulo em oração. A gente vai falar sobre tipos de oração, né? Aqui uma delas é a intercessão. Mas eu não vou entrar nisso agora ainda, né? Não é a hora de entrar nisso agora, a gente vai entrar nisso, né? Os tipos de oração. Mas o que eu quero dizer para você é isso. Primeiro tópico, Deus responde orações? Responde. O homem estava lá, já tinha, aceitamos a sentença de morte, mas Deus vai ressuscitar. Mas tinha lá uma igreja orando por Paulo, intercedendo por ele. Deus respondeu a oração da igreja? Respondeu. E livrou eles. Livrou o apóstolo Paulo. Então, Deus responde orações? Responde. Lógico, tem muitos textos, repito, muitos textos que você pode colocar aí, escrever com a tua mão, com a tua revelação aí. Deus responde as orações? Você pode falar um monte de texto quando você for ministrar para alguém, falar para alguém, né, sobre o texto. Estou falando algumas poucas coisas, senão vai ficar muito extenso e haja folha aí, né? E o Bruno ia ter um troço, que ele fosse imprimir lá com tanta folha, tinta. Então é só para você ter uma noção, né? Entendeu? Tá? Deus responde oração? Responde oração. Está aí na sua vida, na sua palavra, na sua Bíblia aí, para você ver que Deus responde orações. E tem muitas outras experiências desse tipo aí. Amém? Ninguém fala alguma coisa? Ah, manda.
tiveram uma experiência contrária àquilo que elas tentaram mostrar. E é assim, né, pode ver, os espertão que se mete a mexer na Bíblia para desmoralizar Jesus, para querer tirar, né, acaba se convertendo. Né? É tudo assim. Tentou mexer na Bíblia para poder, se lasca. Se lasca por bem, né, na verdade. Né? Acaba se lascando pro bem. Acaba quebrando a cara pro bem. Né? E acaba sendo salvo, acaba sendo liberto, acaba mudando de conceito. Eu lembro uma vez que eu morava lá em Goiás, em Anápolis ainda, eu cuidava lá de uma loja, estava lá na frente da loja lá, e parece que chegou, você me lembra, foi assim que aconteceu, né? Chegou lá um casal lá, e um homem, uma mulher, bonito, legal, cara de crente, crentão e tal, e começaram a falar e contar a história de que, né, o cara sofreu um acidente, não lembro se é um acidente, se é uma enfermidade, internado, e os médicos, não tem jeito, né? Esquece que não tem jeito. Acabou, pode preparar o caixão, qualquer coisa de médico, né? Tranquilo assim, pode, acabou, ele não sai daí da cama e tal, já era. Aí isso que a mulher pegava todo dia, cara, ela ia lá, pegava uma cadeira, batia a cadeira assim do lado da cama do marido, sentava lá e começava a orar. Senhor, traz de volta, faz um milagre. E orando. O cara saiu e voltou para casa. Então, assim, é isso, né? Talvez é um lugar que mais existem clamores, orações fervorosas, nos hospitais. Né? E Deus faz milagre. Deus é lógico. Tudo dentro da vontade dele, tudo com entendimento, tá? Pelo amor de Deus, não vai confundir as coisas. Achar que você pode mesmo, que você tem poder mesmo, que é a hora que você quer mesmo. Você não, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eu estou aqui, Senhor, não é nada disso, tá? Tô falando de oração de gente crente, tá? Não estou dizendo de gente. Entendeu ou não? Sim ou não? Se não entendeu, não vai falar besteira por aí depois que eu falei, não, tá? Não tô falando que você muda qualquer coisa com relação. Nada disso que eu falei. É isso que eu ia falar agora, tá? Baseado nisso, Deus responde as nossas orações? Responde? Já falou que responde. Então eu queria que você agora desse testemunhos de que se Deus responde na tua vida. Aleluia. Amém, paz. É um dos testemunhos. Muitos anos atrás, eu não era casada ainda, e a gente foi numa formatura em Araçatuba. Eu, o Lude, o meu irmão e duas amigas que eram da igreja, a Flávia e a Paula. Elas eram irmãs. E fomos na formatura da Paula. Ela estava se formando em Araçatuba. E a gente estava retornando para Votuporanga, coincidentemente, dia 13, era numa sexta-feira 13. Não tem nada a ver, mas depois as pessoas falaram, é claro que a gente não acredita nisso. E daí a gente estava na Rua Lagoas, talvez alguém até lembre disso, na Rua Lagoas, esquina com a Pernambuco, meia-noite nós estávamos passando ali. E tinha um carro de pessoas alcoolizadas, eram 3 homens, e eles estavam fazendo roleta russa. Hoje, é muito comum ter acidentes, né, na cidade, mas na época era difícil ter um acidente. E daí eles estavam fazendo roleta russa e disseram que eles estavam na padaria Camila bebendo a tarde toda. E daí eles vieram pela rua Pernambuco e nós estávamos indo pela rua Alagoas. E nós atravessamos no semáforo verde e eles vieram fazendo a roleta russa no semáforo vermelho. E bateram no nosso carro e deu PT nos 2 carros. E o nosso carro, que o Lude estava dirigindo, virou, né, com as rodas para cima e bateu na esquina, que era uma casa que era uma livraria El Shaddai, que era evangélica na época. E daí, o cara do outro carro que estava dirigindo, que estava atrás, morreu na hora. Daí chegou, né, o resgate e tal, para fazer todo o atendimento. E eu, assim, me apavorei, fiquei, né, eu estava com um vestido branco de festa, ficou todo vermelho. Daí eu cortei aqui e o meu irmão só teve um ralado e o Lude e a Flávia estavam na frente. A Flávia quebrou, né, o fêmur, ficou 6 meses de cadeira de roda e o Lude ficou preso nas ferragens.
E daí, quando chegou o atendimento do policiamento, do SAMU, eles achavam que o Lúcio estava alcoolizado e a gente não bebia, até hoje, né, graças a Deus. E daí, eles queriam levar o Lude, achando que o Lude estava alcoolizado, mas não estava. E a hora que eu vi o Lude todo preso nas ferragens, eu achei que ele estava morto, porque ele teve ali um desmaio, não sei, alguma coisa que ele ficou todo preso nas ferragens. Eu lembro, me vem à memória hoje. E daí a hora que eu vi ele, eu fiquei pensando na mãe dele, pensando na família, né? E na hora eu comecei a clamar. E daí a hora que o pastor fala de clamar, eu clamei mesmo e eu gritava muito alto. E nisso foram chegando muitas pessoas, né? Era num sábado, na sexta-feira à noite. Daí eu clamava, Senhor, não permita que o meu primo morra. Não permita, Senhor, né? Traga a vida do meu primo de volta. Mas eu gritava. E eu gritava tanto, e foi tão assim impactante esse acidente, que durante a semana as pessoas começaram a nos visitar em casa. Pessoas que a gente não conhecia, que vieram ver o milagre. E daí ele veio uma mulher e falou assim que escutou do 10º não sei quanto andar, lá em cima do prédio, que escutou o meu clamor. Mas ela não usou a palavra clamor. Ela falou que escutou os meus gritos e a minha oração lá do 10º. Ela falou, eu estava lá lá no final, né? Ela falou lá, eu não me recordo. E eu escutei os seus gritos, ela falou para mim. E a sua oração. Então, assim, naquele momento, eu não me permiti. E eu orei, eu clamei tanto para que Deus trouxesse a vida dele de volta. E daí os bombeiros tiveram que cortar o carro para tirá-lo. E daí ele levantou andando e dizia que queria ir embora para a casa dele. Só que ele estava zonzo, foi onde eles achavam que ele estava alcoolizado. Então, assim, eu creio que foi ali um milagre e eu creio que o Senhor ouviu a minha oração ali. E depois de uma semana, assim, eu até me emociono porque a gente revive o momento. E depois de uma semana, nós estávamos na igreja e veio um pastor e disse assim, sabe, filho, falou para ele, você hoje era para estar, fazem 7 dias que era para você estar debaixo de 7 palmos. E a oração dessa moça te salvou. Então, assim, eu vejo como um milagre. E por mais que, às vezes, nós achamos, e tem outros, né, milagres, vocês sabem que o meu filho é um milagre na nossa vida, e por mais que nós achemos que demore, mas é o tempo do Senhor, né? E o tempo do Senhor é o melhor tempo. É o tempo realmente que nós precisamos para ser moldados, trabalhados. Porque quantas vezes pessoas recebem ali um milagre ou recebem uma bênção e não estão preparados, né? Então, não dão o valor suficiente. Então, assim, no momento certo, na hora certa, nós vamos crer que o nosso milagre vai chegar. Amém? Amém? Deus responde milagre? Deus responde orações? Amém? Quer alguém mais que dê um testemunho? O momento é esse, tá? A gente vai parar assim para você aí que sabe que Deus respondeu. Eu sei que tem muitos aí na tua vida, eu sei que você está aí pensando assim, qual eu vou contar agora? Tenho certeza disso. Então, essa hora você vir aqui falar que Deus responde orações. Ninguém mais? Manda bala. Come on. Ah, precisa ser aqui. Amém. Paz do Senhor a todos. Na verdade, assim, é um testemunho e algo que eu gostaria de entender melhor. Já fica uma pergunta aí no. Tem uma manicure que vai lá quase toda semana fazer a unha da minha esposa em casa. Então, quando ela vai fazer a unha, ela vai mais cedo. Aí eu chego, ela já está lá no fundo. Aí eu vou até onde elas estão. Oi, amor, cheguei. Boa tarde, Rô. A Rô fala boa tarde, olhando para a unha dela. A Rô não olha para mim para falar boa tarde. Então, o meu relacionamento com a Rô é assim.
Boa tarde, Rô. Boa tarde. Só que aí um dia, eu fui lá, cumprimentei, depois a Fer me chamou. Amor, vem aqui, porque a Rô quer que você faça uma oração para a filha dela, mas ela tem vergonha de pedir. E aí, falei, não, tudo bem, quando vocês terminarem aí, a gente vai orar. E aí perguntei, né, o que é que estava acontecendo com a filha dela. Eles estavam no clube, um final de semana, e de repente a filha falou, ó, mãe, tem um caroço aqui, alguma coisa. Aí foi ver, não era um, era mais de um, eram vários caroços que na família já tinha se manifestado isso em 2 ou 3 pessoas, né, da família. Eu não sei qual tipo de doença que era, eu sei que todos aqueles que manifestaram teve um progresso e as pessoas logo em seguida morreram. E isso é um tipo de câncer no sangue que dá uns caroços e todas as pessoas da família dela que passaram por isso vieram a falecer. E a gente tinha estudado um material que o pastor passou para nós, da pastora, como é que é o nome dela? Tânia Tereza, que falava muito a respeito dessas heranças familiares, essas coisas que tem na vida da gente. E, e aí, então, naquele momento, eu entendi que tinha isso ali naquela família. E nós oramos ali, e eu orei muito em cima disso, para que isso fosse quebrado. E no meu subconsciente, pessoal, talvez ela não entenda nada do que eu estou falando, mas eu orei em cima disso, para que essas heranças familiares, para que isso tudo fosse quebrado. Mas aí que está a minha questão. Depois que ela foi embora, eu ainda falei para a Fer, falei, eu não senti muita paz nessa oração. Eu, eu orei ali, eu falei muito com Deus, mas eu não senti muita paz. Eu estou meio assim com o que pode acontecer com essa moça. Mas ainda hoje, hoje de manhã ainda falei para ela, e a filha da Rô? O que aconteceu? Quais foram as notícias? Está curada? Os médicos não conseguem explicar? Ninguém sabe falar nada? Está curada. Foi a resposta que ela me deu ainda hoje, antes de sair para cá, e eu lembrei e perguntei para ela. Então, assim, a minha dúvida é nesse sentido, porque em vários momentos Jesus, né, respondeu para muitas pessoas, vai que a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Eu acredito que naquele dia aquela mãe teve mais fé na minha oração do que eu mesmo. Porque eu não senti muita paz após orar. Mas a moça está curada. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus responde orações? Responde. Responde. Amém? Alguém mais quer vir aqui dar um testemunho? E eu estou falando sério para você. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente às vezes fala aqui, alguém pode interpretar errado. E eu estava pensando nisso, do jeito que eu falo. Meu jeito é meio estranho, né? Alguém pode falar assim, cara, então tem que tomar cuidado. Mas talvez eu mude, talvez não. O Senhor sabe. Então, assim, eu sei que tem muita coisa mesmo aí que Deus respondeu a você. Então, essa semana eu tenho certeza, estava aqui encostado e Deus me soprou aqui. Eu tenho certeza que tem muita oração que você fez que Deus respondeu. Teve algumas que Ele respondeu já. Então, ao longo da sua caminhada, tem muitas coisas que Deus respondeu e entrou com providência. Você não está lembrando agora. Eu sei que você está aí fazendo um exercício para pensar qual que é, onde Deus... Mas Ele respondeu muita coisa nas suas orações. Então, você vai lembrar isso, aí você vai... E é bom a gente ter esse momento aqui, porque você vai ficar aí lembrando agora e o Senhor vai te lembrar melhor, com detalhes, né? As respostas de oração que Ele vem na tua vida aí, eu sei disso. Então, assim, é, mas alguém mais lembrou alguma aí que Deus respondeu? Vem cá, vem pegar o microfone aqui, vem falar que esse momento é propício para isso. Amém? Tá bom. Bom dia a todos, graça e paz.
Falando de acidente, né? Em 2007 eu sofri um acidente ali, daqui, indo para Araçatuba e entrando na alça. Eu entrei na valeta, deu 2 piruletas. Eu tenho a quinta e a sexta esmagadas, a sétima não tem nada. E a oitava vértebra chanfrada 25%. Esse foi o resultado final. Mas o que tem a ver com a oração? A hora que eu deparei que eu ia me acidentar, eu não tinha escolha, foi uma fração de segundos. E foi uma oração, né? Talvez até de um fariseu, né? Senhor, eu sou teu servo, eu sou diácono na tua casa, eu sou dizimista, sou isso, aquilo. Mas traduzindo, eu só vejo 2 alternativas aqui. Ou cadeira de roda, ou caixão. E eu prefiro a segunda opção. Eu não consigo me ver numa cadeira de roda. O Írio frequenta aqui, ele tinha sofrido acidente há poucos dias antes. Ele já estava na cadeira de roda. E muito parecido, né? Eu conheço ele desde quando ele andava. Mas enfim, e aí eu fiz isso para o Senhor. E eu dei essas piruletas. E na hora que eu caí com a cara no chão assim, eu simplesmente reclamei na hora. Não tinha morrido, não estava numa cadeira de roda, mas simplesmente eu reclamei, me manda um anjo aqui, porque senão eu vou morrer de dor. E aí, ao mesmo instante, parou um cara do meu lado. Eu não falava nada, não conseguia falar. Eu já sou asmático, né? Infelizmente, eu ainda estou. E ainda com aquela pancada, então eu não conseguia nem respirar direito. Eu só fazia assim, ele tirou o capacete, tirou a jaqueta, tirou tudo. E enfim, Deus não me deu nem cadeira de roda e nem o caixão, né? Ele tem um propósito ainda para cumprir. Então, ele livra, por mais que às vezes a gente acha que é o fim. E uma segunda parte eu posso, quando falava de oração, sempre pedia para alguém, né? Você está com dor de cabeça? Ô, pastor, ora por ele aqui, ó, o irmão está com dor de cabeça. Ô, De Paulo, ora ali, tal, tal. E um ano depois desse acidente, eu fui para uma viagem missionária com o pastor William e a pastora Dani. E a gente estava lá no Paraguai e um certo dia ele me deu a oportunidade de ministrar lá, né? E, enfim, na hora que terminou, ele me chamou o pessoal para frente, quem precisava de receber uma oração, quem tinha uma situação, outra, tal. E vieram algumas pessoas para frente e estava ele de pastor, estava a esposa dele, tinha uma missionária e tinha também outras pessoas ali, autoridades, né? Eu era só uma pessoa que tinha dado um testemunho sobre o acidente. E aí ele falou assim, vai orar por essas pessoas, né? Eu falei, cara, vocês são muito mais autoridade que eu, né? Falei, não, mas pega você para orar. E aí eu orei por 2 pessoas. E só encerrando, um deles alto e um outro mais baixo. Esse mais baixo eu não sabia. Enquanto que eu estava ali ministrando, preparando a palavra para a noite, eles saíram, foram nas casas. E um senhor que estava desenganado dos médicos, alguém foi lá, orou por ele, mandou ele para casa. Mas para ele passar um período na casa dele, Deus iria fazer a obra. E naquele dia, o William e o pessoal foi lá e convidou ele para ele estar no culto à noite. E aí ele foi no culto à noite, foi uma das pessoas que orei, né? E eu sempre pedia para alguém orar no meu lugar. E aquele dia eu fui impulsionado a orar. Mas eu me senti de íntima compaixão por aquelas 2 pessoas. Esse rapaz tinha um problema no fígado, chegou a estar meio que apodrecido, depois foi para casa, melhorou tal. E naquele dia, após a oração, o William chegava nele, com todo respeito, dava uns tapas aqui nele, para ver se ele tinha dor. Ele erguia o braço assim e falou, pode bater, né? Meio que num portunhol lá. Eu cheguei a um ponto de falar para o William, né? Para, porque tá doendo em mim, porque o cara está curado, está tudo, e ainda, enfim. Então, Deus responde as suas orações, né? Com certeza Deus responde as suas orações, seja num acidente, seja num livramento, seja por orar por alguém. Às vezes a gente acha que não vai acontecer nada, né? Mas Ele sabe, né? Aqueles 4 caras que foram lá, desceram o amigo na cama, talvez o amigo não tinha tanta fé assim, mas os 4 não tinham fé que Deus poderia fazer na vida dele. Amém? Amém. Só para eu entender, essa da moto aí foi aquela que o pastor orou para você não viajar ou não? Não. Ou foi uma outra que ele orou para você não viajar e você foi viajar? Ah, aquela. Ah, tá. Tem umas que ele não era para viajar, ele foi viajar. Aí, tá vendo?
Orou e falou, não viaja. Viajou. Teimosinho, viajou. Quebrou 3 costelas. Mas, bem, alguém mais quer? Pode vir aqui, dá uns 5 minutinhos ainda. Sanderlene, aleluia, orgulho do Bruno. O Bruno já até brilhou o olho, já. Ele vai até dar um zoom na câmera agora, para pegar mais detalhes. Oh, aleluia. O que? Resposta de oração. Amém, irmãos. Mas amém. Deus é bom, né? E a gente tem que contar as maravilhas que Deus faz na nossa vida. E Deus me incomodou para falar. No começo da pandemia, nós ficamos assim apavorados, claro, todo mundo ficou e creio que todo mundo orou para que nada viesse acontecer com a sua família. E na nossa família não foi diferente. De manhã, um dia, eu lembro, nós fizemos a nossa oração de manhã em família e o Bruno, ali como sacerdote do nosso lar, orou e declarou que naquela família ninguém ia pegar, que todos iriam sair livres daquela pandemia, mas com uma muita determinação. E nós falamos amém e descansamos. Mas aí vem os obstáculos. E na primeira semana eu tive todos os sintomas de Covid, passei muito mal, mas era intoxicação alimentar com abacate. E eu passei febre, tive todos os sintomas. E o Bruno falava assim, você não tem nada. Eu mandei até ele dormir longe de mim. E ele falava assim, mas você não tem nada, nós já declaramos que nessa casa ninguém vai pegar. E eu falava assim no meu íntimo, eu recebo a oração do meu esposo, porque eu confio no que o senhor ouviu a oração dele. Né? E a gente descansava no Senhor mesmo. E assim foi várias e várias vezes que todos de casa tinham sintomas, mas a gente falava assim, eu pensava comigo, meu marido fez a oração e eu sei que Deus ouviu. E Deus falava comigo, teu marido fez a oração, descanse em mim, porque eu ouvi a oração do teu marido. E nada vai acontecer com vocês, nada. E aí, a testemunha mesmo é que a gente passou toda a pandemia e ninguém pegou nada lá em casa. Ninguém da minha casa, ninguém, nenhum parente da minha casa. Os pais do Bruno pegaram, mas aquele ali da minha casa, que estava ali dentro da minha casa, ninguém pegou. E os pais deles pegaram no final, mas já estava bem mais tranquilo. Então, assim, Deus responde à oração de um sacerdote do lar? Deus responde muito. Outra oração que Deus respondeu bem rápido, assim, foi coisa de minutos. Nós estávamos na intercessão orando, e eu orando, eu falei assim, Deus, eu quero o Senhor falar comigo. Fala comigo, Pai, preciso ouvir a Tua voz. Aí eu falei assim, mas eu quero ser mais ousada, Senhor, eu preciso da Tua palavra hoje, eu preciso que a irmã Silvana fala comigo. Gente, não deu um minuto. A irmã Silvana, do nada, saiu do lugar dela e veio falar comigo de um projeto que a gente está tendo. E Deus usou ela para falar. Então, assim, Deus é maravilhoso, né? Vem e Ele responde às nossas orações. E fora as outras, muitas que nós temos, né? Eu sou um milagre e eu também estou viva hoje por resposta de oração de Deus. Amém? Escapou, hein? Amém? Então, assim, eu sei que tem muitas no seu coração aí, situações que você está lembrando, e é bom você lembrar. Talvez você não fale, mas talvez você está sendo lembrado aí pelo Senhor, que Deus respondeu muitas orações suas, muitos momentos, né? Algumas situações mais rápidas, como a Sandra falou, né? Ali de minutos, outras mais demoradas aos nossos olhos, mas no tempo dele. Algumas vieram do jeito que você queria, outras não. Outras você não teve um sim de Deus na resposta dele, mas ele ouviu a tua oração, ele respondeu a sua oração. Né? O que a gente precisa entender é isso, é que nós precisamos orar. E que eu creio sim que Deus, a mão de Deus se move com a oração do povo dele, dos servos, dos filhos dele. Eu creio que Deus, que a minha oração, a tua oração move a mão do Senhor. Né? A gente vai falar muito sobre oração, sobre o nosso coração, sobre tudo isso, detalhe. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus responde orações. Tá? Eu não estou falando de orações de qualquer jeito, né? Qualquer vida, não é isso.
mas para entender que Deus responde orações e Ele responde orações, amém? E que Ele possa te lembrar aí mesmo, em nome de Jesus, de orações que você fez. Talvez Ele te lembre hoje, né? Orações que você fez e Ele respondeu, e você fala, nossa, esse aí, Ele te lembra, esse milagre foi maravilhoso, esse dia foi tremendo, essa experiência foi marcante na minha vida, e que seja assim mesmo, né? Que o Espírito Santo te lembre aí, que Ele, teu Pai Celestial, responde às suas orações, né? É maravilhoso saber que Ele responde nossas orações, amém? Amém? Glória a Deus. Agora o pastor vai responder, para falar. Amém, queridos. Coloca para mim, por favor, 1 Timóteo 4. Quero só acentuar mais algo que eu entendo ser necessário nesse tempo. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo ao seu filho espiritual Timóteo, capítulo 4. Diz assim a palavra, mas o Espírito, fala para o seu irmão, o Espírito com letra maiúscula. Esse é o Espírito Santo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, quem acredita que nós estamos vivendo esses últimos tempos? Então fala para o seu irmão, então presta atenção, porque é para agora essa palavra. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos, fala, esses espíritos enganadores aí, agora não é o Espírito Santo. Amém ou não? Então fala para o seu irmão, você percebeu que tem dois espíritos diferentes aí? E o que esse espírito diferente ele faz? Engana. O Espírito Santo, ele te conduz em toda a verdade, o Espírito Santo te revela a verdade. Quando ele vier, ele te conduzirá em toda a verdade. Ele vai falar das palavras que Jesus pregou para nós. Mas Paulo está falando aqui, ó. Mas o Espírito Santo está advertindo, está trazendo um alerta que nos últimos tempos, devido a esses espíritos enganadores, alguns se apostatarão da fé. Mas por que se apostatarão da fé? Porque vai dar ouvidos. Estamos juntos ou não? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, querido, deixa eu passar um negócio para você. Quando você vê na Bíblia, você vai pegar Malaquias, vai dizer que o Senhor enviaria o espírito de Elias. Aí depois você vai ver lá em Mateus capítulo 11, põe para mim Mateus 11:4 aí, por favor, deixa eu tentar ser objetivo. Mateus capítulo 11, versículo 14. Vai dizer assim, Jesus respondendo disse-lhe, ide e anunciar 14. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Querido, não é que o espírito de Elias, que aqui o Espiritismo vai falar que houve uma reencarnação. O espírito de Elias agora entrou no espírito de João Batista. Não tem nada de reencarnação aqui. Esse espírito que está agindo aqui é o mesmo, sabe, é a mesma visão espiritual. Ou seja, o que movia Elias a fazer a obra é o mesmo que moveu o João Batista. Eles veio na mesma visão ministerial. Fala para você, isso é o Espírito. 2 Reis, capítulo 4. Falei 4 é 2. Vou tentar ser rápido aqui. Aqui em 2 Reis, capítulo de número 2, versículo 15, quando o Elias ele é assunto aos céus, o Elias ele tem a sua sucessão ali por parte de Eliseu, então ele pega a sua capa, ele lança essa capa no Jordão, o Jordão se abre, né? Tem um grande milagre ali, onde está o Deus de Elias? Então aquela visão que havia na vida de Elias, o Eliseu era tão ali fiel, ele recebeu uma porção dobrada, enfim, ele deu continuidade com uma unção ainda maior.
né? E os discípulos dos profetas, vendo tudo o que estava acontecendo, dizem assim: vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias, diga comigo, repousa sobre Eliseu. Ou seja, a continuidade ministerial que havia na vida ministerial de Elias, agora está na vida de Eliseu, de uma forma ainda mais exacerbada, de uma forma ainda mais veemente, com uma porção maior. Se Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14. Porque até um que quando ele morreu, né, vocês sabem da história, o corpo dele foi lançado lá, ele caiu em cima de um homem morto lá, o cara ressuscitou. Então, poderoso, fala assim, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Não é que foi lá, pegou o espírito do cara e trouxe, agora vou jogar esse espírito aqui, pum. Não, é a visão, diga comigo, é a visão ministerial. Agora eu acho que eu consigo. Volta lá para a 2 Timóteo 4, 1 Timóteo 4. O que a gente tem que tomar cuidado, irmãos? Você é crente da plenitude, aleluia. Fala assim, você é crente da plenitude. Diga assim comigo, esse alerta, ele tem todo o sentido para nós. Porque o espírito que age, irmão, nas festas juninas, ou no arraial, é o mesmo espírito. É um espírito enganador, que está dizendo que a igreja precisa fazer o que a igreja não precisa. E tem muitos sendo enganados. Porque na realidade, o espírito que age faz com que chegue para você, como chegou para mim, e te ofereça um ingresso. Vamos participar do arraial da igreja tal, que esse dinheiro que vai ser arrecadado nesse arraial vai ajudar a reconstruir a igreja. Fala para o seu irmão, isso chama quermesse. Só mudou o termo, o espírito é o mesmo. Então eu quero até parabenizar a gravação do pastor Marcos aqui, que foi de fato muito importante, muito boa. Mas o que nós temos que prestar atenção é o espírito que está agindo, a motivação. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu tenho que entreter a igreja, eu tenho que fazer alguma coisa parecida com o mundo, entendeu? Eu tenho que dar uma resposta, porque todas as igrejas estão fazendo. Mas tem 400 de profetas de Acabe, enquanto tem um, Micaías. Então, querido, a minha, assim, sabe, o meu conselho para vocês aqui, não bata de frente com ninguém, pelo amor de Deus. É porque é o pastor que não quer. Não, irmão, a gente vai errar talvez, porque é bíblico. Mas a gente vai procurar não deixar essas coisas entrar aqui. Porque essas motivações, porque na realidade é o seguinte, esse agir é uma motivação de um espírito enganador, levando a igreja a perder tempo com costumes, porque é aquela história, vamos supor, na igreja que estava lá com a questão do véu. Tem igreja que usa véu hoje? Mas o que era o véu na igreja de Corinto? Era um costume devido ao que tinha no porto, que tinha lá as prostitutas que se convertiam, eram carecas, e para que houvesse uma igualdade, né? Não houvesse, pô, aquela ali, ó, aquela ali. Ixi, aquela ali era, hein? Então, ou todo mundo cabeludo ou todo mundo de véu. Aí não tem acepção de pessoas. Aí Paulo vai falar sobre isso, 1 Coríntios 11, ele fala, nós, porém, não temos tal costume, e nem as igrejas de Deus. Isso é um costume local da igreja de Corinto. Então tem costumes. Por que todas as igrejas estão fazendo, muitas igrejas estão fazendo arraial? Porque vê o outro fazer. Aí vira um costume, nessa época tem que fazer arraial. Não, querido, nessa época a gente tem que continuar sendo igreja do mesmo jeito. Agora, nós não somos contra. Nem tem o projeto aí, vamos fazer piquenique para as irmãs, vamos fazer, só não vamos fazer em junho. Não vai ter crentão, não vai ter, sabe, não vai ter essas coisas, não vai ter bandeirinha, não vai cercar a rua, não vai vender ingresso. Vamos ser quermesse, isso é festa junina. Então,
as pessoas vêm falar com você acerca disso, não precisa bater de frente. Fala, querido, eu respeito, mas a gente não faz. Ah, mas por que vocês não fazem? Porque a gente entendeu que não é necessário fazer. Simples assim, tá? Não precisa bater de frente com ninguém. Porque o duro disso é que as pessoas querem questões. E aí as pessoas acabam entrando, sabe, em animosidade, acabam batendo de frente com parentes, com amigos, com irmãos, sem necessidade nenhuma. Agora, se você quer uma resposta por que você não deve fazer, porque o Espírito expressamente disse que ia acontecer isso nos últimos tempos. E você está diante de que está escrito acontecendo, está acontecendo, irmão. Espíritos enganadores vai tentar de toda forma tirar a igreja do espírito correto. Aí nós ouvimos aqui que Deus responde o quê? Aí as pessoas falam assim, não, mas eu orei. Elias também orou. Então tem muitas coisas, irmão, que está no coração da pessoa. A pessoa fala, eu aproveito isso, né? Nem meu sobrinho veio. Meu sobrinho chegou para minha esposa e falou, o senhor não compra um ingresso? Vai ter lá na minha igreja, que vai fechar a rua, e esse dinheiro vai usar para reformar a igreja. Você vê como que a coisa vai. Então eu aproveito isso e já uso agora essa situação para me arrecadar um dinheiro em cima de algo. É um espírito enganador que está induzindo a pessoa a um costume que o outro fez. Aí daí a pouco, não, pastor, isso aí toda a igreja faz. É que nem você falar de maçonaria. Não, tem muitas igrejas aí, tem até pastores maçom, tem, irmão, tem de tudo. Mas nós vamos procurar evitar essas coisas, amém? Então quero parabenizar o trabalho aí, tá? E divulga isso, irmão. Passa para frente, não para bater de frente com ninguém, não. Mas nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos que tomar cuidado com isso. Por que se apostata da fé? Por dar ouvido ao que não deve. Ah, não tem nada a ver. Se não tem nada a ver, fala para o teu irmão, isso não tem nada a ver, é um demônio. Ele agiu lá no Éden. Não é bem assim. Falei, se não é bem assim, não tem nada a ver, fez a Eva cair. Deus te abençoe.